Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu resolvi fazer mais um especial do Oscar e dessa vez trazer pra vocês quais que pra mim são os melhores vencedores da categoria de melhor filme do Oscar. Quem me acompanha lá no Instagram já sabe que durante o ano de 2020 eu resolvi assistir a todos os vencedores da categoria de melhor filme dentro do Oscar, e na época eram 92 filmes e hoje são 94, mas enfim, assisti todos eles, fiz um almanaque com críticas sobre eles e agora eu vim trazer pra vocês o meu top 5. Eu sei que tem muitas pessoas que vão ficar um pouco confusas porque que tal filme super bem avaliado, super bem conceituado não está em primeiro lugar, mas é porque eu assisti esses filmes muitas vezes com uma expectativa um pouco mais alta, ou não, ou ainda assim eu preferi algum outro, enfim, essa daqui é a minha lista, e também deixe nos comentários qual que é a lista de vocês, qual que pra vocês é o melhor filme a ter ganhado o Oscar de melhor filme. Começando então com o quinto lugar dessa lista, que ficou o filme A Lista de Schindler. O filme tem direção do Steven Spielberg e levou para casa 7 estatuetas de Oscar, incluindo melhor filme, melhor roteiro adaptado e, claro, melhor direção. No filme acompanhamos a história real do Oskar Schindler, que é um cara que abriu uma fábrica durante a Segunda Guerra Mundial com mão de obra judia visando lucrar. Porém, conforme o filme passa, o seu objetivo acaba mudando e ele resolve salvar diversos judeus do Holocausto, abdicando de uma fortuna imensa. Eu gosto bastante de filmes de guerra, mas eu acho que tem muitos deles que acabam apostando na mesma mesmice de sempre e acabam entregando um filme genérico que vai te impactar ali na hora, mas que vai passar alguns dias e você não vai nem lembrar mais do filme. Porém, eu sinto que o Steven Spielberg tem uma maneira de contar a história tanto dentro desse filme quanto em Resgate do Soldado Ryan, que também é dele, que é uma forma mágica, assim, extremamente sensível e muito brilhante. O filme é tocante, pesado e ele é filmado inteiro em preto e branco, justamente para que essa violência não seja tão impactante em cores. Claro, o preto e branco também acaba remetendo a toda a tristeza e toda a melancolia daquela época, já que o Spielberg resolve acompanhar todo o processo passado por grande parte dos judeus daquela época, desde eles tendo as casas perdidas e roubadas, até eles sendo sequestrados e levados embora, separados de suas famílias. É um filme realmente muito pesado que não é pra você assistir qualquer dia. Mas ainda assim, o roteiro do filme traz uma história que consegue te prender do começo até o fim, justamente pela maneira como a história é contada. Ele realmente é um filme, assim, excepcional e tem atuações também que são maravilhosas. Dentro do elenco a gente tem o Liam Neeson, o Ben Kingsley e também o Ralph Fiennes, que aqui interpreta basicamente o grande vilão, assim, da história, e ele tá assustador, mais assustador do que ele poderia estar durante a saga Harry Potter, já que aqui ele meio que interpreta uma figura real, que existiu na vida real, assim. Realmente as atuações do filme são muito impactantes e o filme também, enfim, recomendo muito e ele tá em quinto lugar no meu ranking. Já em quarto lugar, pra mim, ficou o filme Rocky. O filme conta a história de Rocky Balboa, um lutador da classe trabalhadora da Filadélfia que vive ali fazendo alguns bicos para uns mafiosos e tentando manter a vida, até que em um momento ele acaba recebendo um convite para lutar contra um super lutador, que é o Apollo Creed. Muitos críticos não gostam muito da vitória do Rocky ou discordam dela, porque nesse mesmo ano tinha Taxi Driver entre os indicados ao Oscar de melhor filme. Então tem muita gente que prefere Taxi Driver, mas eu particularmente não concordo com isso porque eu simplesmente amo o filme Rocky. Ele é um filme que traz uma história maravilhosa, que consegue te prender do começo até o fim, um protagonista que também consegue com facilidade conquistar os espectadores. Porém, uma das coisas mais legais sobre o filme é justamente a história por trás, né? Porque na época em que Rocky tava para ser produzido, o Sylvester Stallone, que é o protagonista do filme, tava passando por um momento extremamente difícil da vida dele, tentando ali bancar a vida dele como ator, e então ele mesmo escreveu o roteiro de Rocky, tava tentando vender para diversas produtoras, porém ninguém queria aceitar, porque o Sylvester Stallone queria ser o protagonista e eles queriam comprar o roteiro e pegar outra pessoa para interpretar o protagonista. Depois disso, ele teve até mesmo que vender o seu cachorro para conseguir sobreviver, até que finalmente ele conseguiu vender o roteiro por um preço, assim, absurdo de baixo, e daí ele foi lá e comprou o cachorro dele de novo, que inclusive aparece no filme. Enfim, ele é um filme que, de certa forma, é quase que uma biografia do Sylvester Stallone, porque mostra ali um cara tentando alcançar os seus sonhos e correndo, tendo essa determinação para alcançar esses sonhos.
Eu acho que parte disso também acaba passando na atuação do Sylvester Stallone, né, que interpreta o Rock dentro do filme, já que a gente vê ali no olhar mesmo do ator e do personagem a determinação dele, que é uma coisa que estava sendo vivida pelo próprio Sylvester Stallone, que estava vivendo o seu sonho. Ele é um filme muito bonito que conta sobre superação, sobre determinação, mas eu acho que acima de tudo o Rock é um filme, é uma história de amor, assim, ele é um filme muito bonito e eu recomendo muito para quem ainda não assistiu. E em terceiro lugar tá o filme O Silêncio dos Inocentes. O filme, inclusive, foi um marco dentro do Oscar, já que ele conquistou as 5 principais categorias, que é melhor atriz, melhor ator, melhor roteiro, melhor direção e melhor filme, feito esse que só foi realizado outras 2 vezes, no caso foi realizado 3 vezes no total dentro do Oscar, e essa foi a última vez que aconteceu com o filme Silêncio dos Inocentes. O filme é um thriller e nele a gente acompanha a Clarice Starling, interpretada pela Jodie Foster, que é encarregada de resolver o caso do Buffalo Bill, que é um serial killer que tá solto e que basicamente mata suas vítimas e depois tira a pele delas. Para entender a mente do assassino, ela é aconselhada para conversar com o Hannibal Lecter, que é interpretado pelo Anthony Hopkins, que é um assassino que foi preso por canibalismo. É o único filme classificado como terror a ter ganhado um Oscar e é realmente um feito muito impressionante porque tudo dentro do filme acaba dando agonia mesmo nos momentos mais calmos. O filme tem uma atmosfera sombria e se utiliza de diversas cores frias dentro da sua fotografia e pouca iluminação, principalmente nas cenas em que a Clarice vai conversar com o Hannibal, em que a gente passa por um longo corredor com diversos outros prisioneiros e as conversas, os diálogos dentro do filme, eles são muito ricos, eles são, assim, brilhantes e dá muito medo realmente, não só pelo diálogo em si, mas em principal pela interpretação do Anthony Hopkins, que é, assim, excelente. Até mesmo a Jodie Foster, enquanto estava interpretando ali a personagem, falava que nos bastidores ela morria de medo do Anthony Hopkins justamente pela forma como ele interpretava o personagem. O roteiro do filme também é escrito de uma forma com que o espectador se sinta parte da investigação, investigue junto com a Clarice, meio que vá pensando junto com ela, desenvolvendo as pistas, e além disso a gente também acompanha a visão do Buffalo Bill e uma das vítimas dele, que também é extremamente angustiante e dá muito medo. O filme é realmente brilhante, não tem um fator assim que você possa tirar do filme e falar que não é bom, porque não existe, simplesmente tudo funciona, a direção funciona, o roteiro funciona, os 2 atores principais, principalmente, que trazem interpretações maravilhosas, realmente é um filme que vale muito a pena assistir. Já em segundo lugar tá o filme West Side Story. O filme levou para casa 10 estatuetas e ele é uma adaptação do conto Romeu e Julieta do William Shakespeare. Só que a história se passa durante os anos 50, em que 2 gangues disputam pelo controle de um bairro. Os Jets são nativos americanos que brigam constantemente com os Sharks, que são porto-riquenhos. Até que o Tony, que é melhor amigo do Riff, o líder dos Jets, se apaixona pela Maria, a irmã mais nova de Bernardo, o líder dos Sharks. Antes de virar um filme, a história na verdade foi para Broadway e era um musical, inclusive diversos atores desse musical foram aproveitados para dentro do filme, então por conta disso ele tem diversos elementos ali mais teatrais, principalmente nas cenas musicais que são muito bem coreografadas e são um verdadeiro destaque dentro do filme. E ele é um filme muito interessante, já que ele basicamente traz 2 narrativas diferentes, onde de um lado a gente tem a briga ali das 2 gangues e do outro lado a gente tem o romance entre a Maria e o Tony. Acho que um dos destaques dentro do filme é em principal a técnica, tanto a direção, que é espetacular, quanto a coreografia, quanto a música. Realmente ele é um filme assim mágico de ser assistido, ele é um filme extremamente colorido, muito divertido, e ele inclusive ganhou o seu remake ano passado, feito pelo próprio Steven Spielberg, que eu particularmente prefiro um pouco mais, mas ainda assim esse filme é excepcional. E ele é um filme que, de certa forma, mostra ali, em principal, a dificuldade que muitos dos imigrantes que vão para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor passam, principalmente ali os imigrantes latinos, que a gente vê isso ali na música América, que é cantada pela personagem Anitta, a namorada do Bernardo, interpretada pela Rita Moreno, que inclusive ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por esse papel. E em primeiríssimo lugar está o filme A Malvada, de 1950. No filme acompanhamos a história de Margot Channing, uma diva fictícia da Broadway que passa por um momento extremamente difícil dentro da sua carreira, já que ela está envelhecendo e não tem muitos papéis de destaque que são dados a ela. A história do filme começa então quando a Margot conhece uma de suas fãs, a Eve Harrington, que é uma inocente garota, e ela acaba tornando a menina uma de suas protegidas. O filme tem direção e roteiro de Joseph L. Mankiewicz e ele é um roteiro bem teatral que traz diálogos bem afiados e cheios de sarcasmo.
No filme, acompanhamos os bastidores do entretenimento, nesse caso do teatro, mostrando um problema que aflige Hollywood até hoje, que é justamente a questão da idade em cima das atrizes que vão envelhecendo e que simplesmente não são dadas nenhum papel de destaque como protagonistas. Uma coisa que é muito interessante é que a própria Bette Davis, que interpreta Margot Channing, também passava por um momento muito similar, meio que a mesma coisa da história do Sylvester Stallone com o Rock. Inclusive, quando a Bette Davis foi escalada para o papel, o próprio Mankiewicz acabou alterando um pouco ali a personalidade da personagem para que ela fosse condizente com a personalidade da atriz, com uma personalidade extremamente forte, muito sarcástica e extremamente carismática. Eu acho que as atuações são realmente o grande destaque desse filme, não só a Bette Davis, que tá impecável dentro do papel, e realmente é cativante olhar pra ela dentro desse filme, mas também a Anne Baxter, que interpreta a Eve, que traz uma performance de uma jovem extremamente frágil e muito inocente e muito coitada, eu acho maravilhoso. O filme recebeu 14 indicações ao Oscar e acabou levando pra casa 6 estatuetas. Sabe que filme também recebeu 14 indicações ao Oscar e levou pra casa 6 estatuetas? Isso mesmo, La La Land. Infelizmente ele não tá nessa lista, né, porque ele não foi um vencedor, se dependesse de mim ele seria, mas tudo bem. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar qual que é o seu filme favorito do Oscar, qual que você acha que foi o filme mais injustiçado ali pela premiação e o que você achou da minha lista. E foi isso, e até o próximo vídeo.